Graça e paz, irmãos. Só quem está feliz, dá um glória a Deus bem bonito, irmãos. Deus está nesse lugar, amém? Quem já sentiu a presença de Deus, dá um glória a Deus, é mais bonito, irmãos. Que nessa noite você seja abençoado pelo Senhor. Eu gostaria que você cumprimentasse as pessoas que estão do seu lado aí, e que você dissesse assim: você é um milagre. Diga isso, glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: e você é um milagre. Guarda lá dentro, por favor. Pega aquela caneca preta, ela está lá dentro. Glória a Deus, você é um milagre. Glória a Deus. Vocês que estão nos acompanhando através da internet, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E eu quero dizer a você também que está conectado conosco: você é um milagre. E nós estamos aqui nessa noite para celebrar o Senhor, para exaltar o nome de Jesus. E estamos aqui com alegria, porque a Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Nesse momento os irmãos podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Amados, nós temos aqui alguns avisos que eu gostaria de passar para os irmãos. Depois do culto nós estaremos orando pelo Ricardo Mendes, pela Jéssica, pela Andréia Guilherme, pela Maria Rodrigues, pelo Breninho, Maurício, pela do Josias, Valdirene, enfim, orar também pela Priscila. Temos vários pedidos de oração nesta noite que nós queremos orar no final do culto. Pois bem, amados, primeiro nós queremos receber as pessoas que estão nos visitando nessa noite. Onde você estiver, faça uma cena assim, por favor, só que para que eu possa vê-los e recebê-los. Tem alguém que nos visita nessa noite? Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Aqui, Deus abençoe vocês. Aqui também, Deus abençoe. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos convidados essa noite. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Nós somos uma família para pertencer. Repita comigo: uma família. Assim não ficou bonito não, irmãos. Vamos falar com alegria agora? Diga comigo bem alto: uma família para pertencer. Agora ficou chique, hein? Dá um glória aí, irmão. Aleluia, glória a Deus. Amados, que Deus abençoe vocês nessa noite. Este ano de 2025 nós escolhemos um tema, e é com as promessas de Deus. Nós ainda temos mais ou menos 25 devocionais com este tema. São 365 mensagens. Já está acabando, é a última leva que nós pedimos. Se você quiser adquirir depois do culto, nós temos à disposição na nossa livraria. Glória a Deus. Eu lembro também, irmãos, que na próxima quinta-feira nós temos a nossa terceira aula do do nosso curso Fundamentos da Fé. Se você ainda não veio, ainda dá tempo de você participar. Nessa próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, apenas 1 hora de duração, a nossa terceira aula. Está sendo uma bênção, muitas pessoas estão vindo, e juntos queremos aprofundar a nossa fé nas Sagradas Escrituras. Irmãos, um aviso importante, bem importante agora. Nós queremos realizar o primeiro batismo de 2025. E as aulas do discipulado começarão no próximo domingo. Próximo domingo, às 9h30 da manhã. Os irmãos que ainda não se batizaram, vocês podem vir no culto de manhã, participam aqui do momento de louvor e adoração, e depois vocês estarão com o pastor Hélio nas aulas do discipulado. Então é a sua oportunidade, primeiro batismo desse ano. Se você já está há algum tempo servindo ao Senhor, a pergunta é: por que não se batizar? Às vezes as pessoas dizem assim: por que devo me batizar? Mas eu acredito que a melhor pergunta é essa: por que não me batizar? Se você recebeu Jesus como seu Salvador e não pretende desistir dele, o batismo é um passo importante da sua fé. Então no próximo domingo, esperamos vocês aqui às 9h30 da manhã para as aulas do discipulado. Neste mês de fevereiro, a Igreja Deus é Fiel completa 18 anos de existência. E se você pode, aplaude o nome de Jesus essa noite mais uma vez. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Irmãos, nós louvamos a Deus por esses 18 anos, e até aqui nos ajudou o Senhor.
Nós agradecemos a Deus pelo cuidado, pela proteção, e Ele está cuidando desta igreja em todos os detalhes. Repita comigo, levante a sua mão direita comigo bem alto, isso, e diga comigo assim: até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pois bem, amados, agora eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus, e num gesto de reverência, nós vamos nos colocar de pé novamente para ler a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Encontra aí no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos encontram esse texto bíblico, eu gostaria de saber quantos irmãos que não puderam estar hoje de manhã e vão participar da Santa Ceia no final do culto, irmãos. Glória a Deus, Deus abençoe vocês, tá bom? Então depois do culto, os irmãos podem ocupar essas duas colunas e cadeiras, que nós vamos celebrar a ceia para vocês, amém? Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Quem encontrou, diga aleluia. Aí, o povo está bom de Bíblia. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém, igreja? Os irmãos podem se assentar, por favor. Pois bem, amados, hoje de manhã nós tivemos um culto de Santa Ceia muito abençoado, e louvamos a Deus pelos irmãos que estão aqui à noite. Mas hoje de manhã, irmãos, casa cheia, povo adorando, servindo ao Senhor, e nós queremos continuar com o tema que iniciamos hoje de manhã. E o tema é esse: a promessa da presença. Repita comigo: a promessa. Mais alto, irmãos: a promessa da presença. Nós já avisamos no começo desses avisos, quando eu falei que neste ano de 2025, nós escolhemos como tema com as promessas de Deus. E a Bíblia está recheada de promessas para os filhos de Deus. Aquilo que Deus disse, Ele cumpre. Deus é fiel nas suas promessas, e o nosso Deus é um Deus de alianças, é um Deus de milagres, e Deus estabeleceu aliança com seus filhos. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alianças com Israel, e no Novo Testamento com a igreja. Então eu e você podemos desfrutar das promessas de Deus que estão na Bíblia. Se você entende, dá um glória a Deus bem bonito, irmãos. Aleluia. Diga-se: as promessas de Deus são para mim e a minha família. Aleluia. Agora, amados, nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas de que de todas as promessas de Deus na Bíblia, a promessa da presença dele em nossas vidas é a maior de todas, a maior de todas. Então não existe nada na Bíblia, nenhuma bênção que seja acima da presença de Deus em nossas vidas. Eu costumo dizer que você pode vir à igreja para a busca de uma solução de um problema, você pode vir à igreja à busca de uma bênção, seja ela material ou espiritual. Não há nada de errado nisso. No entanto, acima de outras bênçãos, você pode buscar pela presença de Deus na sua vida. Amém, igreja? Não podemos pensar apenas na provisão, nós precisamos pensar no provedor, e Ele está aqui nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
Aleluia. Quando nós falamos sobre a presença de Deus, eu citei esse versículo nesta manhã, e eu quero repetir para os irmãos hoje aqui, palavras de Jesus Cristo em Mateus 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vocês podem ler comigo nessa noite? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, vamos lá. Porque... Vale glória a Deus a igreja, aleluia. Jesus prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, e nós estamos esta noite reunidos no nome de Jesus. Creia que Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, aleluia. Quem crê, diga amém, igreja. Aleluia. O salmista Davi, escrevendo no Salmo de número 26, versículo 8, ele diz assim: amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Há uma outra versão que diz assim: eu amo a tua casa. Irmãos, é importante essa reunião aqui na igreja, no templo. É importante que você tenha relacionamentos na igreja, que você não seja um turista, que venha de vez em quando, mas que você seja frequente, assíduo nas programações da igreja, porque Deus faz coisas grandes quando o seu povo se reúne, aleluia. Que você possa amar também a casa de Deus, amar o santuário onde a glória de Deus habita. Deus não está apenas aqui nesse lugar, mas onde você estiver, você carrega a presença do Senhor, aleluia. Nós sabemos que a presença de Deus, irmãos, é o grande diferencial nos nossos cultos. Se nós estivermos aqui reunidos e Deus não estiver aqui, nós estamos perdendo o nosso tempo. É apenas um ajuntamento de pessoas, mas se o Senhor está aqui, como de fato Ele está, nós podemos desfrutar dessa presença gloriosa. Se você pode, aplauda o Senhor mais uma vez essa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E nós podemos pensar, irmãos, a presença de Deus de uma forma coletiva aqui na igreja, mas também de forma individual. Você é o templo do Espírito Santo. Nós acabamos de ler nesse texto da carta aos Coríntios, no capítulo 6, dizendo que você é o templo do Espírito Santo. Então onde você estiver, você carrega essa presença de Deus. E se existe uma responsabilidade da liderança da igreja em não se afastar dos princípios da palavra de Deus, o que está acontecendo hoje, irmãos? Muitas igrejas acabaram abrindo mão desse livro sagrado, a Bíblia Sagrada, e acabaram incorporando em suas liturgias práticas que não estão na Bíblia. É impressionante, coisas que não produzem frutos, mensagens, liturgias fora dos princípios da palavra de Deus, e muitas igrejas estão se afastando da presença de Deus. Mas eu peço nessa noite que os irmãos orem pela igreja Deus é Fiel, orem por esta igreja, orem pela liderança da igreja, para que todas as nossas decisões sejam na dependência do Senhor, de acordo com a orientação do Espírito Santo, para que Deus não se afaste deste lugar. Se você está comigo, dá um glória a Deus bem bonito, a igreja. Amém, igreja. Aqui está o nosso manual de fé e de prática. A Bíblia Sagrada é o livro que nós obedecemos, é a nossa carta magna. A Bíblia é a nossa constituição, então nós não podemos nos afastar dela. Eu disse hoje de manhã que é assustador quando vemos assustador algumas práticas que infelizmente algumas igrejas evangélicas estão aderindo, irmãos, coisas que não tem nenhum respaldo bíblico. Mas aqui na igreja Deus é Fiel, para a glória do Senhor, nós procuramos obedecer a palavra de Deus. Amém, igreja? Se você está feliz por isso, dá um glória a Deus bem bonito aí. Aleluia. Agora, individualmente, você, eu, temos a responsabilidade de cuidar da nossa vida, da nossa comunhão com Deus. Vocês se lembram que Adão e Eva lá no jardim do Éden desfrutavam desta
presença gloriosa. Diz a Bíblia, lá no jardim do Éden, na viração do dia, no entardecer, Adão e Eva estavam lá no jardim, e a Bíblia diz que Deus falava com eles. Amém, igreja? Deus falava com Adão, e Deus falava com a sua esposa Eva. Todos os dias eles desfrutavam de um relacionamento com Deus. Todos os dias eles desfrutavam de uma comunhão com Deus. Mas quando eles pecaram contra Deus, comendo o fruto proibido, diz a Bíblia que essa comunhão foi rompida. Irmãos, nós precisamos entender que o pecado é uma coisa séria. O pecado traz consequências desastrosas. Não vale a pena viver longe de Deus, porque a presença de Deus é o bem maior que você tem na sua vida. Se você concorda, aplauda o nome de Jesus mais uma vez. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos manter a nossa dependência do Senhor, vamos buscar a Deus intencionalmente. Igreja, nós estamos com um devocional, estamos lendo a Bíblia toda neste ano, e você precisa ler 3 capítulos em média por dia, para concluir a leitura até dezembro. Irmãos, que nós tenhamos um tempo de oração, leitura da palavra de Deus e adoração, um tempo diário. Você tem 24 horas por dia, e tem gente que diz assim: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Como se todo mundo tivesse 50 horas por dia e você tivesse meia dúzia de horas. Ei, você tem tempo sim. O que falta para você e para mim às vezes é planejamento. Tem gente que fica no celular. Essa desculpa Deus não vai aceitar no céu, irmãos. Fala assim: Senhor, eu não tinha tempo. Quantas horas você fica lá no Instagram? Quantas horas no WhatsApp? Mandando mensagem, vendo coisa. Tempo você tem. O que às vezes nos falta é prioridade. Então vamos ler a Bíblia, vamos gastar um tempo na presença de Deus. Se você entendeu o que eu estou dizendo, diga amém mais uma vez. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus para sempre. O primeiro versículo que nós lemos essa noite diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aqui está falando de unidade entre você e Deus. Irmãos, o cristão não pode ser um religioso. Não, você tem que cultivar um relacionamento íntimo e crescente com a pessoa de Jesus Cristo. Cristianismo é isso, irmãos. Cristianismo não é uma religião fria. Cristianismo não é uma religião enfadonha. Não, cristianismo é um organismo vivo. A igreja está aqui para celebrar ao Senhor nessa noite. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Dá uma glória a Deus mais bonito aí, irmão. Aleluia. Se une ao Senhor. Nós não podemos nos afastar da presença de Deus. Você tem que estar unido. Encurte a distância entre você e Deus, se você está longe dele. Aleluia, glória a Deus. Precisamos estar unidos com o Senhor. Isso é uma decisão, uma escolha. Você decide servir ao Senhor. A vida é feita de escolhas, amados. Olha o segundo versículo que nós lemos essa noite. Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, lá na cidade de Corinto, na Grécia, ele diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Irmãos, nós estamos vivendo em uma sociedade extremamente liberal. A relatividade, ou relativismo, tomou conta da nossa sociedade. Não existem mais verdades absolutas, são verdades relativas. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. As minhas verdades podem não ser verdades para você. Então tudo está liberado. É assim que a sociedade ensina. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós descobrimos que existem verdades absolutas, e a palavra de Deus deve ser o nosso manual de fé e de prática. Se você está comigo, dá uma glória a Deus essa noite. A vida cristã, irmãos, tem privilégios, mas também tem
responsabilidades. Diga comigo, privilégios. Diga mais alto, privilégios e responsabilidades. Tudo que nós fazemos de qualquer maneira dá certo, irmãos? Não dá. Você presta o vestibular, começa um curso universitário e você vai levando de qualquer jeito, irmão, de qualquer jeito. Você não estuda para as provas, você não frequenta todos os dias, vai quando dá certo. Eu pergunto, no final do curso você vai ter aprovação? E mesmo que você tiver uma aprovação, será que você vai ser um bom profissional? Então nós precisamos de seriedade em tudo que nós fazemos, principalmente na nossa vida com Deus. Amém? Amém, igreja? Dá uma bem bonita, irmãos. Aleluia. Responsabilidade, compromisso com Deus. E aqui, meus amados, eu estava falando de uma sociedade permissiva, onde o relativismo tomou conta. Então as pessoas dizem assim: não, antigamente era assim, hoje não. Irmãos, a palavra de Deus não mudou. Deus não mudou. Aquilo que era mandamento no passado é mandamento no presente. E felizes são aqueles que desfrutam de um relacionamento com Deus, que desfrutam da presença de Deus com seriedade. Quem entendeu, dá uma glória a Deus aí. Fujam da imoralidade sexual. Hoje, irmãos, na nossa sociedade está comum. A pessoa é casada, tem um marido, tem uma esposa, mas tem um relacionamento extraconjugal e vai empurrando com a barriga. Está tudo bem? Não está bem, irmãos. A Bíblia está dizendo que nós devemos fugir dessas práticas. Nós precisamos entender definitivamente o que a Bíblia nos ensina: que sexo antes do casamento é fornicação, e sexo fora do casamento é adultério. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto do casamento. É o que a Bíblia ensina, é assim que cremos. E aqueles que acreditam no que Deus está dizendo podem desfrutar de um relacionamento de intimidade com Deus. Se você me entende, aplauda o Senhor mais uma vez essa noite. Aleluia. Fujam, diga comigo, fujam. Diga mais alto, fujam da imoralidade sexual. Irmãos, nós estamos vendo quantas famílias destruídas por causa do adultério, quantos casamentos em crise por causa de uma traição. E aí, irmãos, depois de uma traição falta confiança, o ciúmes doentio passa a fazer parte do casal e as coisas dificilmente voltam ao normal. Se você estiver numa situação como esta, creia que Deus pode fazer um milagre no seu casamento. Deus ainda restaura casamentos. Deus pode fazer um milagre, mas é importante que a gente renuncie esta prática para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Fujam. A Bíblia diz que nós devemos fugir do pecado. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Vocês se lembram de José lá no Egito? Diz a Bíblia que José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para o Egito. Quando ele chegou em uma caravana de escravos, aqueles donos que compraram dos irmãos de José como escravo, o venderam para Potifar. Potifar era o capitão da guarda de Faraó, um oficial de alta patente, e aquele oficial comprou José como escravo para trabalhar na sua casa. Diz a Bíblia que Potifar disse: olha, José, aqui você tem total autonomia para administrar a minha casa, para cuidar de tudo que eu tenho, só não da minha esposa. E assim José, que era um homem temente a Deus, diz a Bíblia que Deus era com José. Diga comigo bem alto, Deus. Diga mais alto, Deus era com José. Aleluia, aleluia. Ou seja, José desfrutava de uma presença gloriosa, a presença de Deus na vida dele. E José era um homem temente a Deus, era um jovem apaixonado por Deus, temente ao Senhor, e que queria cumprir os princípios
estabelecidos por Deus. E a palavra de Deus nos revela que a esposa de Potifar se engraçou com José. José deveria ter uma boa aparência, e ela começou a tentá-lo seduzir, e ela foi aos poucos. Mas José sabia da sua responsabilidade diante de Deus e diante do seu senhor egípcio, Potifar. E como escravo, ele não poderia cometer nenhum delito. Ele poderia ser preso como foi, e poderia também ter sido condenado à morte. Mas em um desses dias, a esposa de Potifar o agarrou pelas vestes, e ele fugiu. Diga comigo, José. Diga mais alto, José fugiu. Ele fez exatamente o que nós lemos essa noite. Fugiu da imoralidade sexual, fugiu para não cometer um pecado com a esposa do seu senhor. Mas ela ficou com as vestes de José. E então depois ela contou uma outra história. Ela criou uma narrativa dizendo que José tentou atacá-la, e ela então ficou com as vestes de José. E José foi condenado injustamente. José foi para a cadeia, mas ele não pecou contra Deus. Dá glória a Deus aí, igreja. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite mais uma vez? José tinha duas opções: ceder à tentação ou ser fiel a Deus. Ele ficou com a segunda opção. Eu não posso pecar contra o meu Deus, eu estou aqui como escravo, mas a presença de Deus me acompanha. Aleluia. A presença de Deus me acompanha. Eu não posso cometer este pecado contra Deus e contra Potifar, que é o meu patrão, meu senhor. José carregava a presença de Deus em sua vida, e ele não abriu mão dessa presença gloriosa de Deus. Para José, o prejuízo que ele enfrentou foi pequeno, se compararmos em perder a presença de Deus e a comunhão com Deus. Diz a Bíblia, José foi condenado à prisão de forma injusta, por causa da narrativa da esposa de Potifar. Mas o que eu acho incrível no livro de Gênesis é que a Bíblia diz assim: José foi levado para a prisão, mas está escrito assim: e Deus estava com ele. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus essa noite? Amém? Diga comigo assim: Deus estava com José. Aleluia. Aleluia. José tinha duas opções: cometer um pecado contra Deus, ou fugir daquela tentação, mas não perder o relacionamento com Deus. Que nessa noite o exemplo de José seja para a sua vida, para a minha vida, que haja intimidade com Deus, e que nós não percamos a nossa comunhão com o Senhor. Amém, igreja? Caminhando para o final, irmãos, versículo 19 que nós lemos essa noite: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Olha que texto lindo, irmãos. Aqui está dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Quem é templo do Espírito Santo aqui? Dá uma glória a Deus bem bonito aí. Você é santuário. Deus habita em você. Você carrega essa presença de Deus aonde você vai. Lá no trabalho, você carrega a presença de Deus. Na faculdade, no colégio, em casa, no trânsito, onde você passa, você carrega a presença de Deus. E aqui Paulo está dizendo: vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo. Por isso que vocês não podem cometer nenhum pecado sexual, imoralidade, adultério, fornicação. Vivam para a glória de Deus. Se você entende, dá uma glória a Deus bem bonita, a igreja. Aleluia. Somos o templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. João capítulo 14, 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Diga comigo, morada. Diga mais alto, morada. Você e eu somos morada de Deus.
Deus habita em nós. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 22, amados. Diz assim: nele, em Cristo, vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem, diga comigo, morada. Diga mais alto, morada. Morada de Deus por seu Espírito. Ou seja, Deus habita em nós, pelo Espírito Santo que está dentro de nós. Então você carrega essa presença gloriosa. A coisa mais triste, irmãos, é quando a gente encontra uma pessoa que se afastou da presença de Deus, se afastou da igreja, perdeu essa comunhão com Deus. E às vezes você conversa com essa pessoa, ela diz assim: olha, eu era tão feliz, a minha vida era diferente quando eu estava na igreja servindo a Deus, mas agora me afastei e as coisas estão indo de mal a pior. Então, irmãos, não existe outro caminho, não existe outra opção na nossa vida a não ser servir ao Senhor Jesus Cristo. Se você concorda, aplauda o nome de Jesus mais uma vez, amados. Aleluia. Para concluir, o versículo de número 20, amados, diz a Bíblia assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha a responsabilidade do cristão, irmãos. Vejam, amados, a responsabilidade que nós temos que ter diante de Deus, que a nossa vida possa glorificar a Deus. Aleluia, irmãos. É tempo de compromisso com o Senhor, é tempo de buscarmos intensamente pela presença de Deus. E vocês sabem, quem vai nos capacitar a ter uma vida que agrada ao Senhor é o Espírito Santo que mora em você, amém? Eu e você não temos condições próprias, nós não temos essa capacidade de resistir o pecado, não, irmãos. A nossa capacidade vem de Deus, é lendo a Bíblia, se fortalecendo no poder da palavra de Deus. Vocês sabem, quando Jesus foi tentado lá no deserto, 3 vezes Jesus citou a palavra de Deus, e Jesus venceu a tentação do maligno. Irmãos, o segredo está no Senhor, na presença de Deus. É Ele que nos capacita a vencer as tentações, amém, igreja? Todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações e me chamam, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Só quem entendeu, não, glória a Deus, bem bonita a igreja. Você vai ser tentado todos os dias, eu também, mas nós temos duas opções: ceder à tentação ou resistir à tentação. Qual é a melhor escolha? A segunda, resistir à tentação pelo poder do Espírito Santo de Deus. Igreja, é tempo de buscarmos ao Senhor, precisamos ser cheios do Espírito Santo para vencer as tentações, para não destruir o seu casamento, a sua família e a sua comunhão com Deus. Diga comigo nesta noite: eu fui comprado por um alto preço. Lá na cruz do Calvário, Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação, e nós precisamos, irmãos, valorizar esta salvação que foi conquistada por Cristo lá no Calvário, porque se nós não atentarmos para esta tão grande salvação, nós poderemos enfrentar o juízo de Deus e a condenação eterna, porque rejeitamos esta salvação tão grandiosa que Cristo conquistou para nós. Hoje nós estivemos aqui na Santa Ceia, os irmãos vão participar depois do culto também, e a Santa Ceia é o momento que nós relembramos a morte de Jesus Cristo, e a igreja não pode jamais se esquecer da importância da morte de Cristo na cruz para o perdão dos nossos pecados. Valorize isso, igreja. Nós não podemos nos afastar da presença de Deus. O pecado traz um prazer momentâneo, o pecado traz um prazer momentâneo, temporário, mas as suas consequências são duradouras. Então hoje aqui
precisamos assumir um compromisso com Deus, de uma vida que agrade ao Senhor. Não é uma vida perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas uma vida de comunhão com o Senhor, e Ele vai nos dar capacidade para viver de acordo com a sua vontade. Amém, igreja? A morte de Jesus foi o preço pago para o perdão dos nossos pecados, e nós podemos desfrutar dessa bênção gloriosa na presença do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez essa noite? Os irmãos podem se colocar de pé nesse momento, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou em pé sozinho aqui, eu acho que vocês devem ficar em pé também. Amém, irmãos? Dá uma glória a Deus bem bonita, irmãos. Acorda, irmãos. Glória a Deus. Escute o que eu vou dizer agora. Daqui a pouco o pessoal do louvor pode subir aqui, amados. Quando nós falamos a presença de Deus, é que o pecado não compensa. O pecado é loucura, irmãos. O pecado é loucura. Eu louvo a Deus por esta igreja, e a igreja Deus é Fiel tem pregado a palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos omitir as verdades de Deus, e tudo que nós pregamos aqui, irmãos, que está na Bíblia, não é para vocês, é para mim. Eu me incluo, irmãos. Nós aqui estamos no mesmo patamar, no mesmo nível. Nós dependemos da graça de Deus, da bondade do Senhor, e precisamos todos os dias da misericórdia de Deus. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Está de pé, vigie, vigilância, porque podemos cair a qualquer momento. E é muito triste, irmãos, quando nós vemos líderes religiosos caindo em pecado de adultério, irmãos. Isso envergonha o Evangelho, destrói as igrejas. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, igreja? Amém. Irmãos, a performance de um líder religioso, de um pastor, não é medida em cima do púlpito, não, irmãos. Não é aqui que a performance de um pastor deve ser avaliada. Não é aqui em cima, não, irmãos. É dentro de casa. Que tipo de pastor, de líder ele é da sua família? Convive com sua esposa, com seus filhos. A nossa performance, a nossa avaliação, irmãos, não é dentro da igreja, não. É lá fora, no comércio, na vida, como estão as contas. Honra com os compromissos. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele não se resume aqui dentro da igreja. É lá fora que nós vamos exalar o bom perfume de Jesus Cristo. Se você concorda, dá um glória a Deus bem bonito aí, irmãos. Aleluia. Irmãos, as primeiras pessoas que devem crer naquilo que eu estou pregando nessa noite, não são vocês. É a Edilene, está ali, ó. Edilene, são os meus filhos, porque eles me conhecem mais do que vocês. E nessa noite a minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós. Orem pelos líderes dessa casa, amados. Orem pelos pastores, pelos líderes e ministérios. Orem por esta igreja, irmãos. Há um desafio muito grande que nós precisamos enfrentar nesse mundo hostil, neste mundo degradante, neste mundo promíscuo, imoral, onde nada mais é pecado, tudo é permitido. Irmãos, estas verdades não se aplicam para a igreja. A igreja foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Não se compare com o mundo, irmãos. O mundo é mundo, você faz parte da noiva de Jesus Cristo. Amém, igreja? Você se sente isso nessa noite, assim, dessa maneira, como filho de Deus? Amém? Jesus pagou um alto preço por você. Valorize o seu casamento, valorize a sua esposa, o seu marido, seus filhos, a sua comunhão com Deus. Irmãos, não vale a pena viver longe da presença de Deus. Eu repito, o pecado produz um prazer momentâneo, temporário, mas as consequências são duradouras. Depois vem o complexo de culpa, depois vem um casamento complicado, porque não tem mais confiança, e assim a vida vai ficando tumultuada. Vale a pena servir ao Senhor. Está escrito: venerado seja entre vocês o matrimônio e o leito sem mácula. Você pode dar uma glória a Deus essa noite?
Mas Deus tem esperança para o seu casamento. Se o seu casamento está enfrentando alguma crise, se já passou por alguma traição, eu creio que existe perdão de Deus, existe compaixão de Deus para a sua vida, que as coisas podem mudar quando nós confessamos os nossos pecados e quando abandonamos as práticas que não agradam a Deus. Nós não pregamos aqui uma super graça, que você pode viver de qualquer maneira, no final está tudo perdoado e Deus passa a régua, né? 0 a 0, vida que segue. Não é assim que funciona, irmãos. Eu quero terminar citando para vocês rapidamente, glória a Deus, citando rapidamente. Pessoal do louvor, já pode subir aqui, por favor. Glória a Deus. Quem está comigo, dá uma glória aí. Nós vamos louvar ao Senhor daqui a pouco. Escute o que eu vou dizer agora, amados. O diabo é chamado na Bíblia de enganador. Diga comigo, enganador. O diabo enganou Eva lá no jardim do Éden. Eva deu fruto para Adão, seu marido. Eles pecaram contra Deus e consequências terríveis vieram para o primeiro casal. Irmãos, eu disse que a igreja não omite as verdades bíblicas. Nós falamos com amor, porque nós estamos, o nosso telhado é de vidro, entendeu? Quem está comigo dá um amém aí. Nosso telhado de... Irmãos, aqui não tem super crentes. Não somos super heróis. Nós somos seres humanos. E o seu dever, o meu dever é vigiar. Vigiar, para não cair. É o segredo que diz a Bíblia. Então vigie, seja cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, para que você não ceda às tentações. Deus, diz a Bíblia, que Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele não cancela as consequências dos nossos erros. Quando você planta arroz, você colhe o quê? Arroz. Quando você planta feijão, você colhe feijão. Quando você planta o bem, você colhe o bem. Mas infelizmente, quando plantamos o mal, a gente colhe o quê? O mal. Está escrito na Bíblia: quem planta vento, colhe tempestade. Isso não é um adágio popular, não. Isso está na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Quem planta vento, vai colher tormenta. Então, irmãos, em nome de Jesus, você quer que a sua vida mude? Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Eu sinto a glória do Senhor nesse lugar. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Você quer que a sua vida mude? Ei, você quer que a sua vida melhore? Mude as sementes que você está plantando. Se você quer colher bons frutos, mude a sua semeadura. Semeadura. Vamos plantar no terreno fértil da presença de Deus, e você vai colher, porque a Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegrias. Repita comigo: na presença de Deus. Levante a sua mão direita assim comigo, igreja. Vamos lá, igreja, em nome de Jesus. Diga assim: na presença de Deus há abundância de alegrias. Não vale a pena viver longe de Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, pela minha família. Gilene está aqui. Temos 32 anos de casados. Eu me converti aos 16 anos de idade, era uma adolescente. A Edilene foi minha primeira namorada. Eu louvo a Deus porque nós nos casamos como a Bíblia orienta. Nos casamos virgens. E louvo a Deus pelo nosso casamento. Até aqui Deus tem nos ajudado. Eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, igreja? Aleluia, glória a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é gostoso, é maravilhoso. Eu posso pregar para vocês essa noite de cabeça erguida, igreja. Não porque sou melhor, não sou melhor do que ninguém. Eu só estou fazendo o que eu deveria fazer. Só isso. Eu amo o meu Senhor. Aos 16 anos de idade, eu recebi a Jesus como meu Salvador e eu me apaixonei por Ele. E eu decidi, eu vou viver para Jesus. Eu quero viver para a glória dEle. Eu quero ser um pregador do Evangelho.
Eu quero ganhar almas para o reino de Deus. Eu assumi esse propósito e vivo para Ele, irmãos. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Nessa noite eu posso pregar para vocês e para mim também, com tranquilidade, consciência tranquila. Verdadeiro líder precisa viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. Amém, igreja? Verdadeiro líder precisa pregar o que vive e viver o que prega. Não somos melhores, repito, todos os dias nós temos que enfrentar os desafios da vida e vamos vencê-los em nome de Jesus. Amém, igreja? Só mais um minuto. Davi, o rei Davi, cometeu 2 pecados gravíssimos. Davi, lá do palácio, ele já tinha mulheres como rei, mas do palácio ele viu Batseba se banhando e ele a desejou. Davi deu uma ordem para que os seus soldados buscassem Batseba. Deveria ser uma mulher muito bonita, e a Bíblia diz que Davi se deitou com ela. Ela era uma mulher casada. Batseba engravidou daquele relacionamento com Davi, e Davi perguntou quem era o marido daquela mulher, e ele descobriu que Batseba era esposa de um dos seus melhores soldados, Urias, soldado leal ao rei, soldado leal a Davi. O que Davi fez? Deu uma ordem para que Urias, que estava lá no campo de batalha, voltasse para casa, para que ele se deitasse com a sua mulher. E Davi tentou criar uma narrativa. Ele volta do campo de batalha, vai para casa, se deita com a sua própria mulher, e o filho que ela está esperando vai ser do soldado dele mesmo. Mas não colou o que Davi tramou, porque Urias, quando voltou do campo de batalhas, eu me recuso a ir para minha casa, porque os meus colegas combatentes estão lá dando a vida pelo reino. Eu me recuso a fazer isso. Eu não quero estar na minha casa com minha esposa. Que soldado leal. Sabe o que Davi fez? Deu ordem ao seu comandante: pegue Urias e coloque na linha de frente do campo de batalha, para que ele seja morto, e assim a esposa dele vai estar livre para mim. Davi cometeu 2 pecados vergonhosos. Igreja, não vale a pena viver longe de Deus. Decida hoje renunciar o que está te afastando de Deus e viva intensamente na presença do Senhor. Amém, igreja? Só quem está entendendo, não, glória a Deus, é bem bonito. Davi escreve o Salmo 51, Salmo de arrependimento. E se você perguntar assim: Deus perdoou Davi? Eu respondo: sim, Deus perdoou. Mas se você perguntar para mim nessa noite: Deus cancelou as consequências dos seus pecados? A resposta é não. Davi colheu frutos amargos da sua semeadura. Mas o Salmo 51, para a gente terminar, ele escreveu assim: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém, igreja? Quem está comigo, dá glória à igreja. Cria em mim um coração puro. E o versículo 11, para a gente concluir: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Amém, igreja? Só quem entendeu, dá glória a Deus, é bem bonito. Não vale a pena, não vale a pena. Aqui nós pregamos a palavra de Deus, irmãos. Não vale a pena viver de qualquer maneira. Viva para a glória de Deus. Não me lance fora da tua presença, Senhor. Davi sabia que a presença de Deus era o bem mais precioso que ele tinha. Vamos louvar o Senhor nesse momento, todos juntos. Vamos lá, igreja.
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus, fogo consumidor.
Aleluia. O Senhor está aqui, amém? O Senhor está aqui. A presença dele é real neste lugar. A presença do Senhor é real neste lugar. Por favor, feche seus olhos por um instante. Você que ouviu essa ministração da palavra, sentiu o toque do Senhor, lembre-se que o nosso Deus, Ele é Pai. De repente, se você está se sentindo corrigido, sinta-se amado. A Bíblia diz que o Senhor, Ele corrige, como um pai corrige o filho a quem ama. Sinta o Senhor corrigindo a rota da sua história, da sua vida. E de repente você entrou aqui, sentiu o toque do Espírito, e nesse momento nós queremos perguntar a você: você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Convidá-lo para ser o Senhor da sua vida, aquele que perdoa os nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida e nos leva para morar nos céus. É Ele que te convida nessa noite. Se você entende que esse chamamento, que esse convite especial é para você, erga sua mão, nós queremos orar por você. Amém, nós temos uma vida ali, aplauda o Senhor. Continue intercedendo, continue clamando, igreja. Continue clamando, igreja. É momento de batalha. Mais alguém? O Senhor te chama, entregue a sua vida para o Senhor. O Senhor te convida a fazer morada no seu coração, e a presença dele vai ser uma constante na sua vida para sempre. Essa alegria que você está sentindo nesse ambiente vai te acompanhar por onde quer que você esteja. Oh Espírito Santo, entra na região do coração onde nós não podemos entrar com os nossos argumentos. Espírito Santo de Deus, erga sua mão, nós queremos orar por você. Aleluia, temos mais uma vida ali. Aplauda o Senhor, louvado seja o Senhor. Aleluia, continue orando, continue orando, continue orando. Te louvamos, Senhor, te louvamos, Senhor. Não podemos insistir muito. Se você sabe que é com você que o Espírito está falando, erga sua mão. Nós queremos te abençoar, queremos te conhecer, queremos receber você nessa família maravilhosa. Oh Espírito Santo, você quer? Erga sua mão. Nós queremos te conhecer, queremos te abraçar. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja continue de olhos fechados. Essas duas pessoas, vocês podem por favor vir aqui? Se você está perto dessa pessoa, acompanha por gentileza. Nós queremos orar por ela, dar uma lembrancinha. Por favor, saia do seu lugar. Por favor, se você puder, por favor. Aleluia, essas duas pessoas, por favor. Aleluia, aleluia. Irmãos diáconos, por favor, nos ajudem. Glória a Deus, glória a Deus. A segunda vida que ergueu as mãos também, por favor, saia do seu lugar. Nós queremos abençoar você, orar por você. Aleluia. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Como é seu nome? Douglas. Deus te abençoe, Douglas, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos o teu filho nas tuas mãos, Senhor, nessa noite. Perdoa os seus pecados, dê a ele uma novidade de vida, Senhor. Com certeza existe muitas pessoas orando por ele, Senhor, e clamando por esse momento. E hoje é o dia de festa, a festa nos céus, a festa nos céus. Apaga, Senhor, todas as suas transgressões, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, Senhor, e que seu Espírito Santo faça morada permanente em seu coração. Amém. Assim nós oramos em nome de Jesus. Se você está enfermo, saia do seu lugar. Nós queremos orar por você também. Nós já estamos caminhando para o final do nosso culto. Aleluia. Irmão Douglas, pastor Hélio vai te acompanhar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Se você está enfermo, saia do seu lugar. Nós queremos abençoar a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode vir aqui, por favor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda suas mãos, irmãos. Vamos orar pelos enfermos agora. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pai,
Pai, opera o milagre nessa noite, opera o milagre nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor. Que a medicina fique surpresa, Senhor, com o Teu poder. Que a cidade, as famílias, Senhor, conheçam o Teu nome. Existe um Deus que ainda cura. Existe um Deus que faz milagres. Existe um Deus. E esse Deus está aqui nessa noite. No nome de Jesus nós oramos. No nome de Jesus nós oramos. No nome de Jesus, todo mal nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Cura, cura nós ministramos nessa noite. Ministramos a cura, Senhor, neste lugar. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Basta um toque, Senhor, na hora dos Teus vestidos, para que Sua unção seja liberada, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus nós oramos. Enquanto cantamos Espírito, Espírito. Esse é o ano das promessas de Deus, não esqueça disso. Esse é o ano das promessas de Deus para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa cidade, no nome de Jesus. Assim que nós falarmos amém, todos os irmãos que vão participar da Santa Ceia, só reforçando o que o pastor Carlinhos já disse, nessas duas colunas centrais, por favor. Aleluia. Levante as suas mãos bem alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos presentes. Todos digam: vá em paz, uma boa semana no nome de Jesus.